E se nada mudasse em 2026? Até você decidir ser diferente? Todo mundo fala sobre recomeços como se eles chegassem automaticamente com a virada do calendário. Como se bastasse o relógio marcar meia-noite para que, num passe de mágica, tudo se renovasse por conta própria. Mas a verdade é bem diferente. O novo só acontece quando você decide encerrar a ilusão de que ele virá sozinho. O mundo não vai mudar simplesmente porque estamos entrando em 2026. As mesmas pressões, distrações, cobranças e medos vão continuar batendo na sua porta. Mas existe um lugar onde o novo pode, de fato, nascer. E esse lugar está dentro de você. Este vídeo não é sobre metas superficiais. É sobre visão de longo prazo. Não é sobre motivação que evapora em 3 dias. É sobre princípios eternos que sustentam sua vida. E não é sobre o que você quer fazer. É sobre quem você quer se tornar. Você está prestes a conhecer 15 conselhos estoicos, que não foram feitos para serem apenas anotados e esquecidos. Eles foram feitos para serem vividos na prática, no silêncio das suas escolhas diárias, nas pequenas decisões que moldam sua grandeza, longe dos holofotes. Mas antes de seguir, preciso que você faça algo importante. Vá até os comentários agora e escreva: em 2026, serei guiado por princípios, não por impulsos. Isso não é apenas uma frase bonita. É um pacto silencioso com a sua consciência. Uma assinatura invisível que marca o início do seu novo ciclo. Lúcido, firme e fiel ao que realmente importa. Vamos começar. Conselho 1. Domine o impulso. Imagine um guerreiro em pé, em silêncio absoluto, diante do caos total. A guerra acontece ao seu redor, mas a verdadeira batalha está sendo travada dentro dele. Porque o inimigo mais perigoso não é aquele que está armado à sua frente. É o que mora dentro de você. O impulso. Impulso de revidar quando te provocam. Impulso de desistir quando fica difícil. Impulso de ceder ao prazer imediato. Impulso de fazer o que é fácil e abandonar o que é certo. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se grande parte do que você chama de problema foi, na verdade, apenas uma reação impensada? E se muitas das suas dores não nasceram da vida em si, mas da maneira como você respondeu a ela? Quantas vezes em 2025 você se deixou levar pelo calor do momento? Disse o que não devia. Gastou o que não podia. Gritou quando era melhor calar. Fugiu quando deveria enfrentar. Pequenas explosões de impulso que, como pedras lançadas na água, criaram ondas que se espalharam por semanas, meses, às vezes anos. O estoicismo é um convite para viver de forma diferente. Ele não promete uma vida sem dor, mas uma vida sem desperdício. E o que mais desperdiça nossa energia, nossa paz e nossa direção são os impulsos não dominados. Dominar o impulso não significa se tornar frio ou suprimir emoções. Não é trancar um animal feroz numa jaula. É treinar a mente para pausar, respirar, observar. É como domar um cavalo bravo. Ele ainda se agita, ainda tenta fugir, mas aos poucos aprende a confiar na sua mão firme, na sua presença estável. Cada vez que você age no calor do impulso, você desiste da escolha consciente. E cada vez que você pausa, mesmo que por apenas alguns segundos, você planta uma semente de liberdade interior. Essa pausa é o que Marco Aurélio chamava de o espaço entre o estímulo e a resposta. É onde mora a lucidez. É onde você decide quem vai ser. É onde começa a sua verdadeira autoridade sobre si mesmo. Pratique essa pausa como um ritual sagrado. Sentiu raiva? Espere 3 respirações profundas antes de falar. Desejou algo urgente? Pergunte a si mesmo: isso é o que eu realmente quero, ou é só um alívio momentâneo? Foi provocado? Lembre-se, a força de uma pessoa não está em devolver o golpe, mas em saber quando ele não é necessário. Porque no fim das contas, nada pode te controlar mais do que aquilo que você se recusa a olhar nos olhos. E o impulso é mestre em agir nas sombras. Ele se alimenta da pressa, da distração, da necessidade constante de sentir algo agora. Mas a sua verdadeira força nasce quando você é capaz de adiar o prazer pelo propósito, de dizer não ao que é superficial para preservar o que é profundo, de olhar para o próprio vulcão interno e reconhecer: sim, você existe, mas não me comanda. 2026 não será novo se a sua mente continuar antiga.
E uma mente antiga é aquela que vive reagindo sem filtrar, sem pensar, sem perceber que cada escolha molda o destino que está por vir. Você não precisa de mais força, você precisa de mais presença, porque o impulso só vence quem está ausente de si. Então faça disso um voto pessoal. Neste novo ciclo, o mundo pode provocar, mas você responderá com sabedoria. O caos pode gritar, mas sua alma aprenderá a ouvir primeiro. Essa será sua primeira grande vitória. Não contra o mundo, mas contra o velho, você que insiste em voltar. E dominar esse primeiro campo de batalha será o que abrirá caminho para tudo o que ainda virá. Conselho 2. Abandone o que pesa. Antes que o novo ano comece, existe uma imagem recorrente quando falamos sobre recomeços. Há de atravessar uma ponte. O ano vira como se fosse essa travessia simbólica entre um ciclo antigo e uma promessa de futuro. Mas poucos percebem que essa ponte tem um limite de carga. Você até pode atravessá-la com pressa, ansioso para deixar para trás tudo o que não deu certo. Mas se tentar carregar junto tudo o que acumulou, ressentimentos, medos, mágoas, frustrações, dívidas emocionais, a estrutura cede. E aí, o novo ano mal começou e você já está cansado, irritado, desconectado. Por isso, antes de pedir coisas novas para 2026, o mais urgente é decidir o que precisa ser deixado em 2025. O estoicismo é radicalmente honesto nesse sentido. Ele não nos ensina apenas a suportar a dor. Ele nos mostra que muitos dos pesos que nos esmagam não vêm do mundo, mas da forma como insistimos em interpretar os acontecimentos. Relacionamentos que fracassaram viram narrativas de culpa que se repetem silenciosamente. Metas não cumpridas se transformam em vergonha internalizada. O tempo que julgamos ter perdido se torna argumento contra nós mesmos. É assim que o passado deixa de ser uma história vivida e passa a ser um fardo psicológico. Esse fardo cresce mesmo quando não falamos dele. Cresce cada vez que evitamos encarar de frente o que ainda nos dói. Deixar ir não é apagar. Não se trata de esquecer tudo o que te feriu ou fingir que certas fases não existiram. Trata-se de fazer as pazes com aquilo que já não pode ser alterado. Trata-se de encerrar contratos silenciosos com ideias que você aceitou como verdades absolutas, de que você deveria estar em outro lugar, ser outra pessoa, ter feito tudo diferente. O estoicismo nos chama de volta para a única coisa que realmente podemos fazer algo a respeito: o agora. E no agora é possível escolher não mais carregar certos pesos. É possível dizer para si mesmo com maturidade: isso aconteceu, e agora eu sigo. Muitas pessoas confundem apego com profundidade. Acham que manter algo vivo na memória, mesmo que isso as destrua, é uma forma de demonstrar lealdade, como se soltar fosse uma traição ao que se viveu. Mas soltar não é trair. Soltar é honrar o que foi, permitindo que o que virá tenha espaço para respirar. Conselho 3. Aceite a impermanência. Tudo o que você ama vai mudar. Tudo o que você conquistou pode ser perdido. Tudo o que você é hoje será diferente amanhã. Isso não é pessimismo, é lucidez. O mundo inteiro está em constante transformação, mas a maioria de nós vive como se as coisas fossem permanecer para sempre do jeito que estão. Criamos apegos rígidos a lugares, pessoas, versões de nós mesmos. E quando a vida, inevitavelmente, muda, entramos em colapso. O estoicismo nos ensina algo revolucionário. Aceitar a impermanência não é desistir do que amamos. É amar com consciência. É apreciar o presente justamente porque ele é passageiro. Quando você entende que nada dura para sempre, cada momento ganha um peso diferente. Cada conversa se torna mais valiosa. Cada abraço, mais real. Você para de viver no piloto automático e começa a estar verdadeiramente presente. Marco Aurélio escreveu: medite com frequência sobre a rapidez com que todas as coisas existentes e em formação passam e desaparecem. Isso não era para te deixar triste, era para te acordar. Porque quando você aceita que tudo é temporário, você para de perder tempo com o que não importa. Para de adiar o que é essencial. Para de esperar o momento perfeito que nunca chega. A aceitação da impermanência te liberta do medo da perda, porque você já reconhece que a perda faz parte do jogo. E aí, paradoxalmente, você consegue viver com mais leveza, mais gratidão, mais intensidade. Conselho 4.
Cultive o que está sob seu controle. Existe uma divisão fundamental que os estoicos faziam e que muda completamente o jogo quando você realmente entende. Há coisas que estão sob o seu controle e há coisas que não estão. Simples assim. Mas a maioria das pessoas gasta 90% da sua energia tentando controlar o que não pode ser controlado e desperdiça os 10% restantes negligenciando o que realmente está nas suas mãos. O que você não controla. As opiniões dos outros sobre você. O passado, o futuro, o clima, a economia, as decisões de outras pessoas, os resultados finais dos seus esforços. O que você controla? Suas escolhas, suas reações, seus pensamentos, suas palavras, suas ações, seus valores, sua disciplina. Toda vez que você se frustra com algo que não pode controlar, você está jogando sua paz de espírito no lixo voluntariamente. Toda vez que você negligencia algo que está sob seu controle, você está abdicando do seu poder real. 2026 pode te trazer surpresas, boas e ruins. Mas o que vai definir a qualidade do seu ano não são os eventos em si. É como você responde a eles. Então pare de tentar controlar o incontrolável e comece a dominar o que realmente importa: você mesmo. Conselho 5. Construa disciplina, não motivação. A motivação é como um fósforo. Acende rápido, queima forte e apaga logo. A disciplina é como uma fogueira. Demora para construir, exige manutenção constante, mas te aquece durante toda a noite fria. Todo início de ano é igual. As pessoas ficam animadas, cheias de energia, fazem promessas grandiosas. E 3 semanas depois, a academia está vazia de novo. Sabe por quê? Porque estavam dependendo de motivação. E motivação é emocional, instável, imprevisível. A disciplina não depende de como você está se sentindo. Ela é uma estrutura que você constrói conscientemente para sustentar quem você quer ser, mesmo nos dias ruins. Os estoicos sabiam disso. Eles não esperavam estar a fim de fazer o certo. Eles faziam o certo porque era o certo. Ponto final. Marcos Aurelius acordava cedo, mesmo sendo imperador, mesmo podendo dormir até tarde. Por quê? Porque ele entendia que a disciplina era o que separava um líder de um perdido. Se você quer transformação real em 2026, esqueça a motivação, construa sistemas, crie rotinas, estabeleça não negociáveis, porque no final das contas, você não se torna quem quer ser pelos dias em que estava inspirado, mas pelos dias em que estava exausto e mesmo assim, seguiu em frente. Se você está absorvendo essas lições de verdade, deixe um comentário agora com a palavra disciplina. Isso vai criar um compromisso público e fortalecer sua determinação. Vá lá, faça isso antes de continuar. Conselho 6. Pratique a gratidão antes do desejo. Vivemos numa cultura de escassez artificial. Todo dia somos bombardeados com mensagens dizendo que não somos o suficiente, que não temos o suficiente, que precisamos de mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento, mais coisas. E no meio dessa corrida insana, esquecemos de olhar para o que já temos. Os estoicos praticavam algo poderoso: visualizar a perda antes dela acontecer. Não por pessimismo, mas para cultivar gratidão. Epicteto dizia: não é o homem que tem pouco, mas aquele que deseja mais, que é pobre. Pense nisso. Quantas pessoas com milhões na conta vivem na miséria emocional? E quantas pessoas simples vivem em plenitude? A diferença não está no que tem. Está na capacidade de apreciar o que tem. Antes de pedir mais, agradeça pelo que já existe. Antes de reclamar do que falta, reconheça o que está presente. Você tem saúde, tem um teto, tem comida, tem pessoas que te amam, tem liberdade. Então você já tem mais do que bilhões de pessoas que vieram antes de você. A gratidão não te impede de buscar mais, mas te impede de viver sempre insatisfeito, sempre em falta, sempre sentindo que só será feliz quando conseguir a próxima coisa. Em 2026, pratique isso. Todos os dias, antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso, pode ser algo simples, e veja como sua perspectiva muda completamente. Conselho 7. Enfrente o desconforto voluntariamente. Conforto demais te enfraquece. Parece contraintuitivo, mas é verdade. Quando você evita qualquer tipo de desconforto,
você perde sua capacidade de lidar com adversidades. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles praticavam o que chamavam de privação voluntária. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, passava dias comendo apenas pão e água, dormindo no chão, andando descalço no frio. Por quê? Ele estava se punindo? Não. Ele estava se preparando. Ele sabia que a vida eventualmente traria dificuldades. E quando elas chegassem, ele estaria pronto porque já tinha experimentado voluntariamente situações difíceis. Além disso, ele cultivava gratidão. Depois de passar alguns dias em privação, voltar ao normal parecia um luxo incrível. Hoje vivemos no extremo oposto. Queremos tudo fácil, rápido, confortável. E quando a mínima dificuldade aparece, entramos em colapso. Não estou dizendo para você sofrer desnecessariamente. Estou dizendo, busque desafios intencionalmente. Faça aquele treino difícil. Tenha aquela conversa desconfortável. Acorde cedo mesmo sem vontade. Jejue de vez em quando. Tome banho frio. Fique em silêncio com seus pensamentos. Essas pequenas doses de desconforto voluntário te fortalecem para os desconfortos involuntários que a vida vai inevitavelmente trazer. Em 2026, não evite o difícil. Abrace-o, porque é justamente ali, no desconforto, que você cresce. Conselho 8. Proteja sua atenção como se fosse ouro. Sua atenção é o recurso mais valioso que você possui. Não é seu tempo, não é seu dinheiro, é sua atenção. Porque você pode ter tempo, mas se sua atenção está dispersa, esse tempo não vale nada. E hoje vivemos na maior crise de atenção da história humana. Notificações, redes sociais, streaming, notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo mundo quer um pedaço da sua atenção. E enquanto você dá sua atenção livremente para tudo e todos, você perde a capacidade de focar no que realmente importa. Os estoicos não tinham smartphones, mas entendiam perfeitamente o princípio. Onde vai sua atenção, vai sua vida. Marco Aurélio escreveu: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se seus pensamentos estão constantemente sendo sequestrados por distrações externas, sua vida vira um reflexo disso. Fragmentada, superficial, sem profundidade. Em 2026, você precisa se tornar um guardião feroz da sua atenção. Isso significa desligar notificações desnecessárias, estabelecer horários específicos para checar redes sociais, criar blocos de tempo para trabalho profundo sem interrupções, dizer não a compromissos que drenam sua energia sem retorno, escolher conscientemente no que vai pensar. Sua atenção é o pincel com o qual você pinta sua vida. Se você deixa qualquer um pegar esse pincel, não reclame depois da bagunça que fizeram na tela. Conselho 9. Pratique a morte diariamente. Pratique a morte diariamente. Soa mórbido? Perturbador? Para os estoicos, era o exercício mais libertador de todos. Eles chamavam isso de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não como um pensamento depressivo, mas como um lembrete urgente de viver plenamente enquanto há tempo. Porque a verdade inconveniente é: você vai morrer. Eu vou morrer. Todo mundo que você ama vai morrer. Não sabemos quando. Pode ser daqui a 50 anos. Pode ser amanhã. E quando você realmente internaliza isso, não apenas intelectualmente, mas no fundo da alma, algo muda. As coisas pequenas param de te irritar tanto. As coisas importantes ganham urgência. Você para de adiar conversas, viagens, sonhos. Você para de desperdiçar tempo com pessoas que não te acrescentam nada. Você vive com mais intenção. Marco Aurélio meditava sobre a morte todos os dias. Não porque fosse pessimista, mas porque entendia que lembrar da morte é o que te faz apreciar a vida. Então pratica isso. Todos os dias, por apenas 1 minuto, pense: e se hoje fosse meu último dia? O que você faria diferente? Com quem você falaria? O que você pararia de se preocupar? E então, viva de acordo com essas respostas. Conselho 10. Escolha seus companheiros com sabedoria. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Já ouviu essa frase? Ela é verdadeira e profunda. Não apenas no sentido financeiro ou profissional, mas moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Se você convive com pessoas negativas, reclamadoras, que vivem se fazendo de vítima, você vai absorver isso.
Se você convive com pessoas mediocres, que não buscam crescimento, que aceitam a mediocridade, você vai estagnar. Mas se você se cerca de pessoas com propósito, disciplina, integridade, você será puxado para cima. Sêneca dizia: associe-se com pessoas que vão te fazer melhor. E ele também alertava: nenhuma pessoa má é feliz, e nenhuma pessoa má te fará feliz. Isso não significa ser arrogante ou abandonar pessoas que estão passando por dificuldades. Significa ser criterioso com quem tem acesso próximo à sua energia. Porque tem gente que drena, tem gente que contamina, tem gente que puxa para baixo. E por mais que você seja forte, conviver constantemente com essas pessoas vai te enfraquecer. Em 2026, avalie honestamente seus relacionamentos. Quem te inspira a ser melhor? Quem te puxa para comportamentos que você está tentando deixar para trás? Quem te apoia de verdade? Quem só aparece quando precisa de algo? E então faça escolhas difíceis. Crie distância. Redefina limites. Isso não é crueldade, é autopreservação. Conselho 11. Transforme obstáculos em oportunidades. Uma das frases mais famosas do estoicismo vem de Marco Aurélio. O impedimento para a ação promove a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Pense nisso. O obstáculo não é algo que te impede de chegar lá. O obstáculo é o caminho. Quando algo difícil aparece na sua frente, sua primeira reação é provavelmente: por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta estoica é diferente. O que isso pode me ensinar? Como isso pode me fortalecer? Todo obstáculo carrega dentro dele uma oportunidade disfarçada. Perdeu o emprego? Oportunidade de reavaliar sua carreira, talvez seguir algo que realmente te motive. Terminou um relacionamento? Oportunidade de se reconectar consigo mesmo, crescer, curar. Enfrentou uma doença? Oportunidade de valorizar a saúde, priorizar melhor seu tempo. Não estou romantizando a dor. Não estou dizendo que tudo é uma bênção disfarçada. Estou dizendo que você tem uma escolha: deixar o obstáculo te destruir ou usá-lo como combustível. Os estoicos não tinham vidas fáceis. Marco Aurélio governou durante pragas, guerras, traições. Sêneca foi exilado. Epicteto foi escravo. E mesmo assim, eles encontraram força, sabedoria, paz interior. Como? Transformando cada obstáculo em professor. Em 2026, quando a vida ficar difícil, e vai ficar, não pergunte por que eu. Pergunte: o que eu faço com isso? Essa mudança de perspectiva é o que separa vítimas de guerreiros. Conselho 12. Fale menos, ouça mais. Epicteto dizia: nós temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Simples, profundo, ignorado pela maioria das pessoas. Vivemos numa cultura de narcisismo conversacional. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. As pessoas não escutam para entender, escutam para responder. Ou pior, nem escutam de verdade, só esperam a próxima pausa para soltar o que pensam. E isso destrói relacionamentos, cria mal-entendidos, perpetua a ignorância. O estoicismo nos chama para algo radicalmente diferente: a escuta profunda. Quando você realmente escuta alguém, não com a intenção de argumentar, mas com a intenção de entender, algo mágico acontece. Você aprende coisas que não sabia. Você vê perspectivas que não tinha considerado. Você cria conexões reais. Você evita conflitos desnecessários. Além disso, falar menos te protege. Quantas vezes você disse algo no calor do momento e se arrependeu depois? Quantas vezes você deu informações demais para a pessoa errada? Quantas vezes você prometeu algo que não podia cumprir? As palavras têm poder. E poder mal usado causa destruição. Em 2026, pratique o silêncio intencional. Antes de falar, pergunte: isso precisa ser dito? Isso vai melhorar a situação? Isso é verdadeiro e necessário? Se a resposta for não, cale-se. E quando alguém estiver falando com você, realmente ouça. Não planeje sua resposta. Não julgue. Apenas ouça. Você vai se surpreender com o quanto você cresce quando para de falar e começa a absorver. Aqui vale uma pausa. Se essas lições estão mexendo com você, se está sentindo que precisa mudar algo na sua vida, deixe nos comentários: estou pronto para a mudança. Isso cria um registro público do seu compromisso e aumenta suas chances de realmente transformar isso em ação. Conselho
13. Pratique a virtude acima de tudo. Para os estoicos, existia apenas um bem verdadeiro: a virtude. Não riqueza, não fama, não prazer. Virtude. E virtude para eles significava sabedoria, coragem, justiça, temperança. Tudo o resto, dinheiro, saúde, relacionamentos, eles consideravam indiferentes preferíveis. Ou seja, é bom ter, mas não é o que define se você é uma pessoa realizada ou não. O que define é: você está vivendo de acordo com seus valores? Você tem coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil? Você trata as pessoas com justiça, mesmo quando poderia tirar vantagem? Você pratica temperança mesmo quando poderia se entregar ao excesso? Você busca sabedoria mesmo quando a ignorância é mais confortável? Se sim, você está vivendo uma vida virtuosa. E uma vida virtuosa é uma vida boa. Ponto final. Não importa se você tem dinheiro ou não. Não importa se você é famoso ou anônimo. O que importa é, no fim do dia, quando você olha no espelho, consegue respeitar quem está olhando de volta. Em 2026, busque virtude acima de tudo. Faça dela sua métrica principal de sucesso. Porque tudo o resto pode ser tirado de você. Mas sua integridade, seu caráter, sua virtude, isso ninguém pode roubar. Só você pode entregar. E esse é o único bem que realmente vale a pena proteger. Conselho 14. Aceite o que não pode ser mudado. A oração da serenidade diz: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Os estoicos não escreveram essa oração, mas viviam exatamente esse princípio há mais de 2000 anos. Aceitar o que não pode ser mudado não é conformismo, não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que há forças maiores que você, que há coisas fora do seu controle, e que desperdiçar energia lutando contra o imutável é um caminho garantido para o sofrimento. Você não pode mudar o passado. Pare de remoer. Você não pode controlar as outras pessoas. Pare de tentar. Você não pode prever o futuro. Pare de se preocupar obsessivamente. O que você pode fazer? Aceitar a realidade como ela é e trabalhar com o que tem. Marco Aurélio escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Isso não significa que você deve aceitar injustiças ou parar de lutar por mudanças importantes. Significa que você deve escolher suas batalhas com sabedoria, lutar pelo que pode ser mudado e fazer as pazes com o resto. Em 2026, sempre que você se pegar resistindo à realidade, pergunte: isso está sob meu controle? Se não está, respire fundo e solte. Porque resistir ao que não pode ser mudado é como tentar parar o oceano com as mãos. Você só vai se cansar. Conselho 15. Viva como se cada dia fosse o último. E se 2026 fosse de fato seu último ano? Não como metáfora, mas como realidade. Você soubesse com certeza absoluta que este seria seu capítulo final. O que mudaria ainda hoje? A maioria das pessoas evita esse tipo de reflexão. Reage com desconforto, como se pensar na morte fosse convocá-la. Mas ignorar a finitude não nos protege dela. Apenas nos empurra para uma vida mal vivida, onde os dias passam ocupados, mas vazios. O estoicismo nos convida a fazer o contrário. Olhar de frente, com sobriedade, para o fato de que nada é garantido, e que justamente por isso, tudo o que temos importa profundamente. Viver como se fosse o último ano não é correr desenfreadamente atrás de experiências. Não é viajar o mundo ou riscar listas apressadas. É um modo de existir mais consciente. É acordar com a pergunta: se eu tivesse apenas mais um ano, o que eu faria diferente? Talvez a resposta esteja menos no que você adicionaria, e mais no que finalmente deixaria para trás. Você continuaria aceitando a mesma rotina que te esgota? Continuaria alimentando vínculos que não se sustentam? Continuaria adiando conversas que importam? Continuaria silenciando verdades? Continuaria anestesiando o incômodo? A verdade é que muitos morrem de corpo presente muito antes da morte real. Vão se apagando aos poucos, soterrados por compromissos que não fazem sentido, relações mornas, medos herdados, promessas quebradas a si mesmos. Não há catástrofe visível, apenas um esvaziamento constante, um cansaço que não passa, um silêncio interno cheio de coisas não ditas.
Viver como se fosse o último ano é quebrar esse ciclo. É entender que a urgência não está na produtividade. Está na vida que se perde enquanto você espera pelo momento certo. Faça da presença um hábito, não uma exceção. Pense nas pessoas que você ama. Você tem olhado para elas com profundidade? Tem escutado com o coração aberto ou apenas ouvido por obrigação? Tem dito o que sente ou está esperando um momento que talvez nunca venha? E quanto a você mesmo, você tem se respeitado de verdade ou ainda se trai todos os dias para manter a paz, para agradar, para evitar o desconforto? O estoico que contempla a morte não se deprime. Ele desperta. Ele percebe que cada instante pode ser o último e que, portanto, cada gesto merece atenção. Cada palavra merece intenção. Cada escolha merece consciência. No próximo ano, você pode continuar repetindo o padrão de todos os anos anteriores. Prometer, adiar, cansar, esquecer. Ou pode fazer diferente. Pode tomar esse ano como se fosse seu último, e por isso mesmo, o mais verdadeiro. Pode parar de mendigar tempo e começar a honrar o tempo que tem. Isso não exige pressa, exige intenção. A cada escolha, pergunte-se: se eu tivesse pouco tempo, eu diria isso? Eu aceitaria isso? Eu escolheria isso? Essa pergunta, repetida com honestidade, muda o eixo da vida. Porque viver não é estar presente, é estar inteiro. E isso só acontece quando você percebe, de fato, que o tempo não espera. O fim pode não estar próximo, mas a vida plena também não virá sozinha. Ela começa com uma decisão: a de viver como se houvesse urgência em ser verdadeiro. Você chegou até aqui. Escutou cada uma das 15 lições. Sentiu o peso e a luz de cada palavra. Talvez se viu em algumas. Talvez resistiu a outras. E isso é bom, porque as ideias só têm valor quando nos atravessam, quando cutucam, quando incomodam, quando fazem barulho dentro da gente. Mas agora vem o momento mais perigoso, o momento em que você fecha esse vídeo e volta à rotina. Volta ao fluxo, à velocidade, ao esquecimento, ao piloto automático que sussurra: isso é bonito, mas é teoria. Um dia eu começo. Semana que vem eu penso nisso. E sem perceber, você volta a dormir com os olhos abertos. O estoicismo não serve para momentos de inspiração. Ele não foi feito para vídeos emocionantes, nem para frases compartilhadas com filtros bonitos. Ele foi feito para a segunda-feira cansada, para o desânimo da madrugada, para a conversa difícil que você vinha adiando, para a recaída, para a frustração de tentar e falhar. Ele foi feito para o mundo real, aquele em que as coisas não saem como planejado, em que as pessoas te decepcionam, em que você se decepciona consigo mesmo, e é justamente por isso que ele é tão necessário. Você quer um novo começo em 2026? Então entenda, isso não vai acontecer por mágica. Não vai vir de um planner novo, de uma agenda bonita, de um vídeo motivacional. Vai vir de decisões feitas no silêncio, de cortes difíceis, as rotinas ajustadas, de palavras não ditas, de palavras finalmente ditas, de hábitos que ninguém verá, mas que te reconstruirão por dentro. Vai vir de uma fidelidade invisível ao que você sabe que precisa ser feito, mesmo quando o mundo parecer não se importar. A vida que você deseja já começou. Ela não está no futuro. Ela está nas pequenas escolhas de agora. No modo como você lida com esse fim de ano, com os seus vínculos, com os seus excessos, com as suas desculpas, no modo como você trata quem está ao seu lado, como responde ao que te irrita, como se levanta depois de cada tropeço. 2026 não será um novo começo se você continuar sendo a mesma pessoa com velhas promessas. As lições que você ouviu não são mandamentos, são convites. Convites a uma vida com mais profundidade, mais integridade, mais presença. E nenhum desses convites pode ser aceito com pressa. É preciso digerir, é preciso tempo, e sobretudo, é preciso coragem. Coragem para quebrar padrões que já parecem parte de você. Coragem para dizer não ao que já deveria ter terminado. Coragem para dizer sim ao que assusta, porque é real. O tempo não para esperar sua preparação. Ele segue, e ele cobra. Cobra na forma de frustração, de cansaço, de relações rasas, de saúde enfraquecida, de sonhos enterrados. Mas ele também recompensa. Recompensa quem age com consistência.
Quem cultiva lucidez mesmo quando ninguém está vendo. Quem constrói, tijolo por tijolo, uma vida que não precise de fuga para ser suportável. Então, antes de ir embora, faça um último exercício comigo. Um silêncio honesto. Uma pergunta final. Pergunte a si mesmo: o que dentro de mim precisa morrer para que eu realmente possa começar? E então, em vez de responder com palavras, responda com escolhas, com atitudes, com mudanças reais. Porque no fim das contas, o mundo não será tocado pelo que você sente, mas pelo que você sustenta dia após dia. A vida é agora. E ela está te olhando, como quem pergunta baixinho: você vem? Se este vídeo tocou você de verdade, se algo aqui fez sentido profundo, não deixe isso morrer no esquecimento. Vá até os comentários, agora, e escreva: 2026 será diferente porque eu serei diferente. Esse não é só um comentário. É um compromisso público. É você dizendo ao universo e a si mesmo que desta vez é sério. E se você quer continuar nessa jornada de transformação, se inscreva no canal e ative o sino. Porque aqui você não vai encontrar motivação barata. Vai encontrar princípios eternos que realmente funcionam. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Com alguém que está perdido. Com alguém que está recomeçando. Com alguém que você ama e quer ver crescer. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para você continuar sua evolução. Clique agora, porque a transformação não espera. Até a próxima. E lembre-se, você já tem tudo o que precisa. Agora é só ter coragem de usar.